das dimensões do nosso empreendimento. Ela ficou uma maquete que representa quase um prédio de 3 andares, né? Então, proporções monumentais aí, até mesmo na maquete. Aqui a gente já consegue observar bem o terreno. Então, temos um terreno de 6.680 metros quadrados. Nesse terreno, nós temos 42 metros de frente para a Avenida Atlântica e 81 metros de frente para a Avenida Normando Venezo. Observando aqui um pouquinho da fachada do empreendimento, a gente consegue ver os LEDs, né, os feixes de luz. Então, nós vamos ter 6 feixes de luz que vão desde onde as pessoas estão caminhando aqui na Avenida Atlântica até o último pagamento do empreendimento, a mais de 550 metros de altura. Nós também conseguimos observar um pouquinho do design dos vidros, que são vidros fixados, né? Eles têm uma ondulação. Vai ser utilizada uma película que vai representar para quem está olhando de frente, como se fossem ranhuras de pneu na chuva, como se o Ayrton tivesse passado com o carro dele pelo empreendimento em direção ao céu. Então, a torre ela tem um formato curvo, né? Ela realmente representa uma pista de corrida e também vai representar o legado do Ayrton em cada detalhe arquitetônico. Se vocês observarem lá no topo, nós temos a parte do coroamento. Vai acontecer uma desmaterialização. Então, nós vamos ter um jogo de placas e luzes, né? Que vão saindo, né, se desmaterializando ali no final do empreendimento. Qual que é a sensação que a gente quer dar? Quem olhar para cima não vai conseguir entender tão claramente quando é o final do empreendimento. Vai ser como se ele tivesse assim, se desmaterializado no ar. E a gente quer representar a partida, né, do Ayrton, naquele fatídico 1º de maio de 94. Então, que ele nunca nos deixou, mas que sim, foi dessa direção para outra aí, em direção ao céu. Vamos ter também um feixe de luz que vai projetar uma luz do céu. Então, realmente uma ideia de um empreendimento que não tem fim, né? De um legado que não tem fim. Falando um pouquinho aqui mais sobre a maquete, nós conseguimos observar bem a parte pública do empreendimento. Então, o Ayrton, ele era o herói do povo, né? Ele era muito patriota, então foi pensado com muito carinho para que fosse um empreendimento que todos possam viver, todos possam ter essa experiência de vivenciar o Serra Tower e, né, relembrar o legado dele. Por isso, nós vamos ter 2 pavimentos de lazer público que vai ser aberto aos visitantes. Pessoal, aqui nessa parte branca, onde a gente tem uma espécie de uma concha, nós vamos ter a entrada principal dos moradores. Então, ali com aquele recuo no carro, né, vai ser onde os moradores vão entrar no prédio. E aqui nessa cúpula ao lado, de vidro e ferro, nós vamos ter a entrada dos visitantes. Então, é uma entrada completamente separada, né, acessos completamente separados. Na parte pública aqui, nós vamos ter 2 restaurantes frente-mar. Então, temos um restaurante ligado por uma passarela e outro restaurante ali do outro lado. Nessa parte H, nós vamos ter um memorial e um museu da Ayrton Senna. Então, com peças trazidas pela família, peças exclusivas ali, um acervo para os visitantes. Então, nós vamos ter um espaço aí de eventos e convenções ao longo desse pavimento aí de lazer público. Aqui a gente consegue ver bem também a pista de kart elétrica. Então, vamos ter uma pista de kart elétrica que vai dar a volta em todo o empreendimento, né? Na parte de trás, nós vamos ter também toda uma parte voltada ao automobilismo, que vai ser anexa a essa pista de kart. Aqui, aproveitando que a gente já está aqui na parte da frente, nós conseguimos ver os primeiros 2 pavimentos de lazer privado dos moradores. Aqui a gente tem as piscinas. Então, o lazer privado vai começar no 10º e no 11º. Nós vamos ter 6 pavimentos de lazer privado para os moradores, mais de 6.000 metros quadrados.
E esses laseiros eles vão estar distribuídos na torre. Então, vamos ter 2 laseiros, no 10º e no 11º, no 63º e no 64º, que vai ficar no meio da torre, a mais de 200 metros de altura. Então, apesar de ser no meio da torre, já vão ser incrivelmente altos, né? E vamos ter mais 2 pavimentos de lazer, no 70º, 40º e no 70º, 41º, para finalizar, fora o observatório, que vai estar no 70º, 48º pavimento da torre. Aqui, em cima dos pavimentos, 2 primeiros pavimentos de lazer, nós vamos ter um pavimento técnico, que a gente chama de outrigger, é um pavimento de sustentação, que é feito aí para absorver, né, a movimentação natural que o prédio faz. A gente vai ter acima desse pavimento técnico, vamos ter as condições suspensas, 2 por andar, então todas as unidades vão pegar a frente mar e a frente rio, né? A gente consegue ver aqui onde tem as piscinas. Então, é uma tecnologia muito exclusiva, que vai ter piscina privativa, um terraço externo e uma metragem maior, né? E essas mansões também vão contemplar os elevadores para cá. Então, os clientes conseguem colocar o carro dele dentro do living do apartamento. Essas mansões vão do 13º ao 21º pavimento, são 18 unidades. E acima delas, nós vamos iniciar aí os apartamentos tipo, que vão pegar um pouquinho da curvatura da torre. Então, até o 52º, eles vão ter uma metragem de 400 a 300 metros quadrados. E a partir do momento que a torre fica reta, todos os apartamentos têm 301 privativo, que é a planta que a gente vai ver decorada, a nossa melhor planta do empreendimento. E para finalizar, no topo da torre, nós vamos ter 2 coberturas duplex, 4 coberturas duplex e 2 triplex para finalizar. Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui na frente, veja ali que eu estou no Tedesco. Então, nesse empreendimento também, a FGV está sendo pioneira na valorização da fachada frente. Hoje a gente tem prédios com paredão branco, sem vida, e o Senatal ele veio com uma proposta de ter 2 fachadas. Então, ele é tão valorizado na frente mar quanto na frente rio. Aqui nós vamos ter os pavimentos de garagem, então as entradas para a garagem vão ser somente aqui na Normando Tedesco, não vamos ter entradas ali na frente mar. Nós temos as entradas convencionais por rampa, mas se o morador preferir, a gente tem um público-alvo muito voltado ao automobilismo, muito voltado a carros de luxo. Então, eles também podem subir os pavimentos de garagem através do elevador panorâmico, que está ali ao lado. Vamos ter uma cascata de água, uma escultura S-cena e muita biofilia nessa parte da fachada. Aqui nós vamos ter mais 2 restaurantes na frente rio. Vamos ter um restaurante aqui de 5 andares, esse restaurante aqui com essa espécie de rooftop, E também vamos ter um restaurante interno, lá na parte voltada ao automobilismo, do anexo à pista de kart, nós teremos outro restaurante interno. Aqui nós vamos ter lojas, também aqui nessa parte do térreo da Normando Tedesco. E se vocês observarem, a gente consegue ver também a extensão do pavimento 10, que é um pavimento de lazer privado dos moradores, essa parte que a gente tem as plantas, Temos aí um jardim encantado para as crianças, quadra poliesportiva, espaços de relaxamento, rios, uma parte externa para os moradores, que é a continuação do primeiro pavimento aí privado deles.
Se a gente perceber também a fachada frente rio, ela vai ter os feixes de luz, então também 6 feixes de luz, vai ser um empreendimento iluminado, né? Que vai ser visto de outras cidades, Itajaí, Navegantes, Itapema, vão conseguir observar, né, um empreendimento que vai interagir com a cidade. E a pele de vidro também vamos ter aqui no pavimento da frente rio, né, da Normando Tedesco. Pessoal, me aprofundei um pouquinho mais na parte externa, porque na parte interna vocês vão necessitar decorar, então fica mais fácil de visualizar lá. Ficou alguma dúvida do empreendimento? Esse é o momento para a gente tirar. Cada um de nós veio ao mundo carregando algo mágico, uma centelha interior que nos conecta a algo maior, a um universo grandioso, cheio de mistério e perfeição. Há um padrão escondido no mundo ao nosso redor, um código que ecoa no cosmos, na natureza e até dentro de nós mesmos. Se observarmos um diagrama clássico da geometria sagrada, vemos que tudo que se encontra no eixo horizontal do diagrama representa o mundo material. O domínio da natureza e do mundo orgânico é a nossa linha do horizonte, o eixo terra. E tudo que se encontra no eixo vertical de um diagrama representa o eterno, o infinito, o perfeito. Descobrimos que a matéria trilha uma jornada rumo ao ideal e ao eterno. Ela começa distante, mas eleva-se passo a passo em direção aos seus ideais. Ainda que nunca o toque plenamente, torna-se ainda assim uma manifestação deles, para que possamos conhecê-los no mundo físico. E não é só a natureza que trilha esse caminho. O herói, feito de carne e osso, desafia as limitações da matéria e do mundo ao seu redor. A força, a velocidade, a destreza, a honra, a verdade, a justiça. São ideais que pertencem ao plano superior e ainda assim o herói continua a desafiar suas limitações, aproximando-se cada vez mais sem nunca tocá-los de fato. Ele vai perdendo a sua dimensão material e tornando-se intangível, infinito. Perde a sua roupagem humana e torna-se luz pura para cumprir a sua jornada. O design do Centauri é uma expressão dessa jornada misteriosa.